mas é isto. Um artista pede especificamente para o camarim 11 prostitutas, não é pedir muito, pá, sou um artista, 11 prostitutas, 7 garrafas de whisky. Pá, também não é uma garrafa de whisky, 0 prostitutas. Pedro, qual é o problema? Falta de respeito. Bem-vindos a mais um Entre Estrelas, esta segunda temporada. A temporada é a palavra tão em voga agora que usamos também temporada para esta segunda parte das entrevistas, esta segunda vaga de Entre Estrelas, como lhe chamamos. Hoje vamos conversar com um humorista português, natural da cidade do Porto e que já esteve aqui connosco nos estúdios da FPTV. Ficou conhecido no programa Levanta-te e Ri, Bulhão Rouge, tendo passado também pela apresentação de alguns programas, nomeadamente no Porto Canal. A sua carreira tem sido construída de norte a sul do país e também no estrangeiro. Frenético, fora de contexto e maturado, on the rocks. Mais recentemente vimos-lo também como comentador do Big Brother. Eu vou dar as boas-vindas a Hugo Sousa. Olá, Hugo, seja bem-vindo à FPTV pela segunda vez. Olá, Cristina, tudo bem? É sempre um prazer. Ai, obrigada. Conte-me lá como é que tem estado, como é que tem vivido esta, também é a segunda temporada do Covid-19, não é? Agora, habituarmos à palavra temporada, é tudo, há sempre uma segunda temporada. É. Como é que tem vivido este momento? Agora estamos na segunda. Como é que eu tenho vivido? Basicamente, a minha vida felizmente não mudou assim tanto com isto do Covid. Quando foi a altura do confinamento, em março, abril, aí foi um bocadinho chato porque eu basicamente fiquei mesmo fechado em casa todos os dias. Mas agora, desde que abriu, tenho tido uma vida um bocadinho mais. Ora bem, não é como era antigamente, não é? Uma pessoa tem que ser uma vida mais regrada, não se pode ir para festas, não se pode estar com muitos amigos ao mesmo tempo. Mas pelo menos já estou mais vezes com a minha família. Tento ter alguns cuidados. Estou às vezes com uns amigos também, mas tipo, vou às vezes ter com um casal amigo, com 2 ou 3 amigos, mas controlado, mas pelo menos já engana. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que tem uma parte de fora em casa, tem tipo um alpendre, e quando às vezes juntamos-nos lá 4 ou 5 e estamos lá na conversa e a comer e a beber e parece que já voltamos ao normal. Que dá para espairecer um bocadinho. Mas eu também, mas eu sinceramente, eu como faço uma vida, a minha vida não é sempre a rolar, eu tipo, tenho os espetáculos, mas eu na realidade, mesmo em tempo normal, eu passo muito tempo em casa. Eu estou em casa normalmente a escrever piadas, a escrever textos para stand-up e depois só saio basicamente para fazer os espetáculos. Agora isso do Big Brother que estavas a falar, aconteceu uma coisa curiosa que foi, eu tinha uma rubrica, era comentador e tinha uma rubrica no Big Brother. E montei um estúdio aqui perto da minha casa, um estúdio pequenino que gravávamos em croma, e gravava tudo lá e mandava as imagens para Lisboa e depois eles editavam. E já deu para pelo menos não tinha que estar a ir de carro e ter que estar com muitas pessoas lá, e claro. Deu para tapar um bocadinho assim a coisa. O que estava aí com umas reticências, que está muito mais dedicado à família, tem passado muito mais tempo em família, porque no meio disto tudo, não é? A sua família também felizmente aumentou e então naturalmente que lhe requer um bocadinho de mais tempo, não é? Porque tem um bebé agora na família. É verdade, tenho uma bebé Covid, como se costuma dizer, que nasceu em julho, no ano 2020, em época de Covid. Mas também foi uma coisa, que a minha irmã, não queria dizer a minha irmã, a minha namorada é dentista, e ela agora com isto do Covid, e como estava grávida, e como os dentistas têm uma profissão de alto risco, aquilo é só cuspe e baba e coisa do ar, então a médica deu-lhe baixa e ela ficou sem trabalhar quando estava grávida. E também foi bom porque passamos mais tempo juntos. Claro. E depois a bebé nasceu, também tive mais tempo e também foi bom.
Oh, Hugo, eu acho que todos nós que o seguimos no Instagram percebemos que, a dada altura, apelou, e legitimamente, porque todos os influencers fazem isso, a que se houvesse algumas marcas que o quisessem patrocinar ou pelo nascimento da bebé, que estaria inteiramente ao dispor para receber aquilo que quisessem que o Hugo pudesse patrocinar, como eu acho que inclusivamente dizia assim coisas tipo whisky, vinho, porque tu tens álcool, não é? E estamos num momento de Covid. Como é que isso correu? Isso correu muito bem. Eu lancei um desafio porque houve muita gente a dar-me os parabéns pela bebé, e porque não, eu aproveitei o lance e disse que precisava de umas coisas que faziam muita falta à bebé, nomeadamente isso que tu estavas a dizer, Cristina, garrafas de vinho de qualidade, whisky, carnes maturadas, e por acaso, eu recebi muitas coisas dessas, mas a minha namorada ficou muito chateada comigo porque não estava a chegar nada que realmente fazia falta para a bebé. Mas depois houve aí umas marcas que foram incríveis e que mandaram umas máquinas de fazer sopas, mandaram os biberons, mandaram chupetas, brinquedos. Eu não sei bem o que é que eles mandaram, porque essa secção não é da minha responsabilidade, é da responsabilidade da minha namorada. Mas só preciso, eu depois peço-lhe ali um relatório e ela diz tudo o que mandar. Exato, não é do seu pelouro. Parte. Eu sei dos vinhos, dos whiskies, dos queijos. Mandaram 10 kg de bacalhau. Foi extraordinário. Cada um no seu departamento, exatamente. O Hugo gera mais essa parte e a sua namorada a parte da puericultura. Hugo, como é que aconteceu a sua entrada neste mundo do humor? E pergunto-lhe isto e pergunto-lhe outra coisa que acabou há pouco por referir. É o Hugo que escreve todos os seus textos? Começando por aí, sim. Sou eu que escrevo os meus textos todos de stand-up. E como é que eu comecei? Eu comecei já foi há muitos anos. Comecei em 1999, num bar que havia aqui no Porto, em que às quintas-feiras eles faziam noites de comédia. E então os amigos meus que sabiam que eu já na altura gostava disto, e levaram-me lá porque Carolice, olha, vais lá contar umas piadas. E porque aquilo tinha o Rui Xará, que era ele o responsável pela noite, e depois estava lá o João Paulo Rodrigues, que tu também conheces, também fazia parte da noite, e depois também entrei eu, e depois comecei-me a tornar um habitué. Ou melhor, um habitué, comecei a ter uma presença habitual lá nessas noites de comédia às quintas-feiras. E pronto, e a coisa começou comigo. Depois eu na altura aquilo era muito anedotas, usávamos muitas anedotas e piadas da internet. Eu depois passados uns tempos comecei a escrever textos da minha autoria, comecei a escrever as minhas próprias piadas. Depois em 2003 fui ao Levanta-te e Ri, e depois do Levanta-te e Ri, depois isto meio que disparou. O Levanta-te e Ri funcionou um bocado como uma alavanca para a comédia. Lembra-se de alguma das primeiras piadas que começou por dizer nessas suas atuações e que lhe tenha ficado na memória? Que pergunta que parece tão simples, mas que é difícil. Não faz mal, talvez se lembre mais tarde no decorrer da conversa. Não tem problema. Vou-lhe perguntar outra coisa ainda no seguimento disto. A sua família, nomeadamente os seus pais, na altura, apoiaram de imediato? O Hugo disse que era isto que queria fazer, ou as coisas foram acontecendo e foi mais fácil porque eles viram as coisas irem acontecendo na sua carreira profissional? A minha mãe, uma coisa a única coisa que me exigia era que eu tivesse um curso, que tivesse uma licenciatura. Ela sempre disse, tu tiras um curso, acabas um curso, depois fazes o que tu quiseres da vida. Mas, sinceramente, no início, eu quando comecei a contar umas graçolas lá nesse bar, isto era uma coisa que, como é que eu dizer, não era uma opção, ou seja, quem eram os únicos profissionais da comédia em Portugal em 99? Havia muito poucos. De stand-up comedy, eu lembro que havia o Pedro Tochas, havia o Herman, que fazia umas coisas também. Não sei se já ouviu falar do Herman José. Tenho uma vaga ideia que até tinha um bar onde ia dizer umas graçolas em Lisboa. Ele tem jeito, ele tem jeito. Ou seja, não chega aos calcanhares, mas enfim.
Pois, ele lá ficar melhor. Mas, ou seja, isso nem sequer era uma opção que estava em cima da mesa de eu me tornar comediante profissional. Porque não havia as referências que havia, lá está, era o grande Herman, mas não havia muito mais. Então isto foi uma coisa que depois aos poucos, e e eu acho que devemos muito, a comédia nacional deve muito ao Levanta-te e Ri, porque foi o Levanta-te e Ri que depois que abriu o caminho, ou seja, eu não digo aos comediantes todos, que agora já apareceram muitos comediantes pós-Levanta-te e Ri, mas abriu as portas a muitos comediantes, ao Bruno Nogueira, ao Nilton, ao João Seabra, ao Aldo Lima, ao Miguel Sete Estacas, mesmo o Ricardo Araújo Pereira, também das primeiras aparições que ele teve na televisão foi no Levanta-te e Ri. Depois é que apareceu o Gato Fedorento, mas ou seja, aquilo foi um portão, digamos assim, para muitos comediantes. E quando é que o Hugo percebeu que podia, que queria e tinha como fazer do humor a sua profissão? Foi exatamente aí, quando apareceu o Levanta-te e Ri, que depois eu comecei a ter muitos pedidos, porque aquilo aparecia na televisão. Estamos a falar de 2003, que não existia YouTube. O YouTube só apareceu em 2006, acho eu. E depois, ou seja, nós aparecemos no Levanta-te e Ri, depois tínhamos muitos pedidos para fazer espetáculos em teatros, em bares, em festas de empresa. E então aí eu comecei a perceber que talvez pudesse fazer disto vida. E foi uma coincidência que isto apareceu no meu último ano da faculdade. Cheia de sorte a sua mãe. Ou seja, o curso que a minha mãe queria que eu tirasse, eu ali no último ano ainda ponderei, comecei a ter muito trabalho e ponderei não acabar o curso, mas felizmente que acabei e o curso ajudou-me muito. É o curso de Desporto e Educação Física, que tem tudo a ver com aquilo que eu faço. É para se manter em forma em cima do palco. Não está. Exatamente. Pense de forma positiva. E se um dia for preciso numa piada eu fazer uma cambalhota. Ou um striptease. Portanto, tem que estar em forma, não é? Exatamente. Hugo, então pronto. Vá pensando aí numa piadola para nos contar, porque vamos fazer um pequenino intervalo e voltamos já de seguida e esperemos que tenha aí assim uma coisa engraçada para nos contar. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui no Entre Estrelas, voltamos dentro de 1 minuto.